Bom, pessoal, a gente começou a gravar. Eu quero primeiro agradecer a vocês que assistiram o primeiro vídeo, estão curtindo aí o curso. O primeiro vídeo foi bem extenso, né, como vocês viram, mas foi preciso para vocês poderem entender um pouco a estrutura e não tem problema, vídeo é vídeo aquilo. Vocês podem ir pausando, fazendo no tempo que vocês têm, esse é o bom dessa metodologia de vídeo. Bom, pessoal, nessa segunda aula, a proposta agora das aulas é ser bem curta, tá? Tentar encurtar ao máximo. Então, a gente vai acabar falando um pouco conteúdo em comparação ao primeiro vídeo, mas são conteúdos bem importantes. Bom, primeiro, o que vai ser a aula de hoje, tá? O tema da aula de hoje vai ser MVC. Para quem não conhece isso, é bom prestar bastante atenção, porque isso é muito usado hoje, tá? E é mais focado na área de arquitetura de sistemas, tá? Hoje. Então, vamos lá, e a gente vai começar também já instalando o Zend Framework, entendendo um pouco a estrutura dele. Bom, então o que é MVC, tá? Aqui nesse slide vocês vão ver uma descrição bem complexa, basicamente, bem definida do que é MVC. Esse aqui eu peguei de um livro, tá? Um livro de engenharia de software que a gente vê na faculdade. Mas basicamente MVC, gente, é você dividir o seu código, dividir o seu desenvolvimento em camadas. Vai ter um outro tipo de desenvolvimento que é exatamente esse nome, desenvolvimento em camadas, mas não é a mesma coisa, tá? MVC ele se baseia em 3 camadas apenas. Uma camada de visão, uma camada de modelo, uma camada de controle, tá? Ou modelo, visão, controle, para ficar igual tá as siglas aqui. Bom, MVC, por que ele é tão usado? O bom de vocês poderem dividir o código nessas 3 camadas é que vocês conseguem dar uma manutenção muito melhor no código, tá? Hoje em dia os desenvolvedores depende do projeto, claro, mas hoje em dia eles não se preocupam tanto na velocidade em que vai ser desenvolvido, mas eles se preocupam muito na manutenção que vai ter isso depois. Pode ver, talvez vocês conheçam algum desenvolvedor que foi lá, desenvolveu, entregou um projeto tal, e o cliente ficou enchendo o saco dele depois. Falou, não está funcionando, tal, cobrando muita manutenção e tudo mais. E geralmente, da maneira antiga que o pessoal vendia software, né, vendia como produto, isso, então, como que era? Como assim vendia como produto? O cliente chegava, pedia, preciso de um sistema assim para minha empresa, ele tem que funcionar dessa forma e tudo mais. O desenvolvedor ia lá, dimensionava tudo isso, via todo o trabalho que ia ter, falava, vou precisar de tantas horas ou tantos dias para desenvolver isso. Tudo bem, e o cara começava a pagar, já no desenvolvimento ele já pagava o desenvolvedor a hora dele. Só que no final, o sistema, o software era do cara que estava pagando, lógico. Então, o que acabava acontecendo? O desenvolvedor estava vendendo aquilo como um produto dele. Por mais que ainda não estava desenvolvido, mas era um produto final. No final, o código todo era do cliente. Então, o desenvolvedor não recebia mais nada depois disso. Acontecia muito com desenvolvedores de ter um super trabalho, trabalhar um monte e chegar no final, ter aquele dinheiro, mas para ele não compensou tanto, porque depois que ele acabou de desenvolver, ele recebeu ali mais uma ou duas parcelas, talvez, e depois recebe R$ 100, R$ 150, para de vez em quando dar uma manutenção. E então, como que pra gente, pelo menos desenvolvedor, o que torna-se mais lucrativo? Eu, pelo menos, prefiro dar mais segurança pra gente. É desenvolver sistemas por serviço, tá? Quando você desenvolve assim, você começa a cobrar o sistema não é mais do cliente, o código não é mais dele. O código começa a ser seu, é do desenvolvedor. O desenvolvedor apenas vende o serviço que aquele software faz. Então, por exemplo, eu tenho um software financeiro. Que serviço que ele presta para o meu cliente? Ele oferece para o meu cliente o serviço de controlar o financeiro dele. Logo, meu cliente vai pagar por mês para mim. Tá, mas aí você pode perguntar, pô, mas a mensalidade que o pessoal vende por aí é R$ 50 por mês, ou R$ 30 por mês. Tá, mas isso é um cliente. Quando o software é seu, se você desenvolver do jeito certo, você consegue vender o mesmo sistema para vários clientes e administrando tudo num lugar só. Isso é maravilhoso, porque, pô, se é R$ 30 a mensalidade, você tem 10 clientes, já vira 300. Você tem 100 clientes, já ganha 3 mil por mês. Né? E a gente sabe que colocou na internet, não são, se você divulgar bem isso, não vai ser só mil clientes que você vai alcançar. Tem muito sistema aí que alcança 100 mil clientes, né? 200 mil clientes. Então você vai multiplicando aí. E o bom é a segurança que você tem todo mês. Tá,
Pensando nisso, tá, beleza, eu vou fazer um código para mim, então eu não vou me preocupar com velocidade de desenvolver, eu vou me preocupar com manutenção, eu quero ter pouca manutenção com esse código. Então a melhor forma de você... Então você tem que pensar muito bem na arquitetura do seu sistema. Pensando muito bem na arquitetura, uma coisa que você precisa saber é MVC. Você precisa entender essas 3 camadas, você precisa entender o que você vai colocar na camada de modelo, o que você vai colocar na camada de visão, do controle, tá? Então, ó, até só vendo os slides aqui vocês já podem perceber. O modelo, vocês vão ter que colocar a lógica de negócio de vocês e é onde você vai fazer a conexão com o seu banco de dados, vai manipular os dados do banco, tá? Essa lógica de negócio vai depender do seu projeto. Então, é financeiro, você vai precisar saber um pouco de financeiro e toda a lógica que você vai do financeiro específico, você vai colocar lá, fazer um sistema de contabilidade. Toda a lógica da contabilidade, quando tem entrada, quando tem saída, toda essa lógica você vai ter que colocar no modelo. Por que no modelo? Tá? Bom, porque a visão, um exemplo de visão, a visão vai mudar muito de dispositivos para dispositivos que você vai usar, principalmente hoje em dia. Vou fazer um sistema para web, ela vai ter que ser acessível para web, vai ser acessível para celular, vai ser acessível, sei lá, num sistema desktop que vai ficar sincronizando com o servidor de vez em quando. Beleza? Vai ser, que mais? Num Smart TV. Enfim, hoje a gente tem N dispositivos. O que vai mudar de dispositivo para dispositivo é a camada visão, tá? A camada de modelo vai ser a mesma para todos. No seu servidor, essa camada de modelo vai ser acessada por todas as visões, ou seja, todos os dispositivos. Tá? Então, por exemplo, na visão, eu coloquei aqui páginas dinâmicas e gerenciamento de formulários. Eu coloquei isso porque a gente está trabalhando com web, né? Então, mas se fosse um aplicativo celular seria diferente. Mas então, essa visão ela vai ter as páginas HTML e tudo mais que vai retornar pro nosso browser do cliente. No app de celular, você vai retornar também, mas você não vai retornar essa visão. Você vai desenvolver uma visão que vai estar no app do celular e essa visão vai mandar requisições para o seu servidor, tá? E onde eu vou controlar essa requisição? Porque não é lógica de negócio, tá? Requisição. Requisição é focado no protocolo HTTP, já é outra parte da arquitetura. É aí que entra o nosso controle. Você vai primeiro, a visão vai se comunicar primeiro com o controle vai fazer o processamento dessas solicitações HTTP, lembrando, esse é o nosso caso do web, tá? Vai fazer requisição desse protocolo, vai ter uma lógica específica dessas aplicações web e vai validar os dados também dessa visão e depois ele vai comunicar com a nossa camada, com o nosso modelo, com a nossa lógica de negócio. Essa lógica de negócio vai acessar o banco de dados, vai retornar para o controlador novamente os dados que tem que retornar para a view. Tá? Então sempre vai ser essa ordem. Visão, controle, controle, modelo. Modelo, controle, controle, view de novo. E assim vai. Tá? Então, as mais importantes para a nossa aplicação, se você está pensando em muitos dispositivos, os mais importantes que não podem mudar e que você tem que fazer bem feito, vão ser a nossa camada de modelo, essa é a principal, tá? E a nossa camada de controle. A visão também é muito importante, mas se você, digamos que parou de funcionar para dispositivos móveis, não necessariamente, às vezes pode ser um erro de visão. Então, só a visão do dispositivo móvel vai ter problema. A dispositivo web vai continuar funcionando, tá? Não sei se você conseguir explicar bem para vocês, mas na prática vocês vão pegando. Eu coloquei aqui um gráfico que a gente usa bastante para entender, talvez assim vocês entendam um pouco melhor. Né? Aqui a gente consegue ver certinho como que funciona. Tá? O modelo ele sempre se comunica com o controle. Pode ver que a camada de modelo não se comunica com a visão direto, sempre através do controle. Essa é a função principal do controlador. Tá? Então, o modelo se comunica com o controle com a view. A view ela retorna para o próprio controle, o controle joga tudo para o browser e vice-versa. O browser manda uma requisição para o controlador vai acessar a view vai voltar para o controle, aí o controle precisa buscar uma visão, né, para poder mandar para o browser, renderizar ela e mandar para o browser. Então ele vai lá, busca a visão, volta, renderiza ela e manda para o browser. Ok? Se vocês repararem aqui nesse gráfico, tem esse termo rotas, rotas dispatcher, web server.
Vocês vão, à medida que a gente for trabalhando nessa aula, vocês vão entender bem o que é rotas, como definir elas, mapear elas, tá? Então podem ficar tranquilos com esses termos caso vocês não conheçam. Bom, definindo o que é MVC, vocês viram, né? É bem simples, não tem nada de mágico no MVC. Vocês podem buscar em livros, vários, tem livros que explicam N coisas de MVC, tem várias variações também do MVC. Uma delas é o MVC com serviço, né? Eles falam de MVCS, em que você, dentro do modelo, você separa a regra de negócio e coloca numa outra camada que vocês podem chamar de serviço. A gente não vai abordar ela aqui, mas eu já trabalhei com essa forma de projeto, também é bem legal. É mais para vocês desacoplarem um pouco mais a camada de conexão com o banco de dados da camada de serviço, mas tudo elas vocês podem chamar de camada de modelo. Tá? Beleza, então vamos para a estrutura básica do Zend. Tá? Todo Zend Framework ele vai ter que ter essas pastas. Você pode fazer igual eu, que fui criando pasta por pasta e os arquivos na mão mesmo, não tem problema. Ou vocês podem usar uma ferramenta que eu vou mostrar no final do curso, uma ferramenta para criar esses... No final do curso não, no final dessa aula. Para vocês poderem criar essa estrutura já de uma vez. Uma ferramenta de linha de comando bem útil, tá, gente? Bom, beleza. Nosso projeto aqui, vocês podem ver que é a pasta raiz é código eficiente, vão ter o caminho dela. Eu estou usando aqui, essa imagem aqui eu tirei da IDE do PHP Storm que eu estou usando. Então as pastas principais vão ser Application, Library e Public. Tá? Na pasta Application, como o nome próprio diz, né, vai ser tudo que tiver do nosso lado servidor. E aqui vocês vão ver bem a separação da MVC. Podem ver que aqui já temos uma pasta Models, que é toda a nossa camada de modelo. E aqui dentro de módulos, a gente vai ter nossos controles, nossas views. Por que aqui dentro? Porque, bom, vocês já devem ter visto, talvez vocês acompanhem alguns sites, na URL deles você dá para ver bem isso. Vocês veem lá, sei lá, códigoeficiente.com.br. Aí no final, barra, app ou barra, área privada. Aí começa alguma outra área. Vocês podem criar várias áreas dentro do seu site, ou módulos, né? Vocês podem ver esse termo também. Por exemplo, eu tenho um módulo que é um módulo de estoque, eu tenho um módulo que é um módulo financeiro da minha aplicação, eu separo ela num nível mais acima, num nível de módulos mesmo, ou nível de áreas. Então, dentro da minha área de estoque, só vão ter informações influenciadas do estoque. Ou então eu tenho, sei lá, uma área só para clientes e uma área para fornecedores específica. Ou tem um outro projeto que eu estou mexendo, que eu vou ter 3 áreas. Uma área para um cliente final, uma área para o fornecedor que eu vou querer atender também no meu sistema, e uma outra área para um intermediário entre o cliente e o fornecedor, um representante, por exemplo, que eu também quero atender eles. Então, para cada um deles eu vou fazer uma aplicação específica. Então, eu crio um módulo para cada um deles. Certo? E aí, dentro de cada módulo, eu vou ter vários controladores e várias views, retornando para cada controlador. Tá? Mas lembra, à medida que a gente for vendo, à medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão ver rapidinho isso. Outra pasta interessante é essa pasta layout. Tá? O que ela faz? Tá? Aqui dentro vão ser alguns arquivos HTML, CSS, alguns arquivos de visão, que são comuns entre todas as nossas visões. Então a gente não precisa, por exemplo, eu quero ter um header na minha página lá em cima. Ele nunca vai mudar, vai ser um cabeçalho para todas as páginas. Você não precisa criar toda vez ele, você pode colocar ele aqui dentro, de layout. E aí em cada página ele vai ser renderizado junto. A mesma coisa o rodapé. Então a gente vai criar, por exemplo, a nossa aplicação. Vai ter um header, vai ter uma barra lateral, que a gente vai colocar os itens do menu, e vai ter um footer, um rodapé. E só o conteúdo da página que vai ser alterado. Então, cada controlador vai retornar uma view. Nessa view vai ter só o código desse conteúdo. O código do menu, código do cabeçalho e o código do footer vai ser o mesmo. Então, nosso layout aqui que vai conter esses códigos, tá? Então, provavelmente, vocês vão ver, a gente só vai entrar aqui dentro sempre que a gente for adicionar um item novo no menu, por exemplo. Ou um item novo no menu de configurações, sabe aquele menuzinho que fica em cima, por exemplo, no Facebook, tem um menu lá em cima do próprio usuário. Eu quero sair do meu perfil. Você clica lá, aparece um Dropbox, tal. Um exemplo. Legal. Depois vocês vão ter a pasta Library. Essa pasta é importantíssima, porque é onde ficam os arquivos do Zend. Sem ela vocês vão conseguir usar as infinidades de módulos que o Zend tem já próprio com ele.
Nesse Library não precisa necessariamente só os ends. Se vocês quiserem usar uma outra aplicação de terceiro, por exemplo, eu já usei uma aplicação que chama DOM to PDF, que ele lê o seu arquivo, um arquivo HTML que você escreveu e transforma ele num PDF. É bom, muito usado para relatórios. Tá? Então vocês vão baixar o DOM PDF, que é uma API de terceiros, e vão colocar aqui dentro de Library. E ele já vai conseguir reconhecer o namespace automaticamente. Tá? Também, se a gente quiser mudar o namespace, a gente pode mudar, mas aí eu vou mostrar certinho para vocês como funciona. E, por final, a pasta public. Essa pasta public, como o nome já diz, vão ser todos os arquivos que a nossa visão, ou seja, tudo que vai para o cliente, tudo que está aqui no public vai para o navegador do cliente, tá? Então ele vai ter acesso. Então nunca coloquem nada que é privado, sei lá, uma imagem que é só de um cliente específico, nunca coloquem ela aqui dentro, tá? Acreditem, eu já fiz isso, mas graças a Deus eu percebi antes de colocar em produção. Tudo bem. Então vamos lá, vamos para os arquivos agora, tá? Então, por exemplo, dentro de application, onde a gente começou, tem essa pasta configs que eu ainda não falei. Essa configs pelo nome, né, dá para ver, configurações da aplicação. Nela sempre vamos precisar ter esse arquivo application.ini e o routes.ini. Lembra que eu falei dos arquivos das rotas no slide anterior? Esses routes? Isso, essas mesmas. Que são as rotas que vão da visão, que vão do controle para o browser, certo? Então, basicamente, o que é rota? Por exemplo, quando você digita lá na URL, http://códigoeficiente.com.br, uma rota vazia, sem nada. Primeira coisa que o Zendy vai fazer, vai vir no seu arquivo de rotas saber, essa rota está configurada para ir para qual controlador. Lá você vai definir isso, aí ele vai entrar no controlador que você definir, você pode escolher onde você quiser, tá? Dentro do controlador, dentro da rotas tem lá códigoeficiente.com.br/stock, por exemplo. A gente vai ter que colocar dentro da rota. Então esse arquivo de rotas vira um mapa, basicamente. Vai ser bem grande, dependendo da aplicação, tá? Ele sempre vai ser um pouco grande. É difícil você ter menos de, sei lá, um software pequeno. Bom, por exemplo, o último que eu fiz, um sistema financeiro que eu fiz para o escritório, foi 600 linhas, basicamente. Isso é só o financeiro. Se tiver mais coisas, ainda vai aumentando mais ainda. Tá, mas vai depender muito do número de requisições que você tem, número de controladores, enfim. Esse arquivo application, ele tem a mesma sintaxe do routes, mas você vai definir mais algumas coisas específicas. Por exemplo, o tamanho do JSON, que é uma forma de retorno da visão. O tamanho máximo dele, você define aqui. Todas aquelas configurações que tem dentro do php.ini, você pode personalizar elas, deixar elas aqui dentro, para elas alterarem só dentro da sua aplicação, não para todo o PHP que está no seu servidor. Você pode... Aqui nesse application.ini vai vir um exemplo de configurações. O login e a senha do seu banco de dados, que você quer criar conexão. Um exemplo, tá? E várias outras. Que mais? Aí temos o arquivo bootstrap.php. Esse arquivo, como o nome dele diz, não tem nada a ver com a Bootstrap de CSS que vocês podem ver por aí, tá? O que tem nele? Ele tem um arquivo para startar o Zend. Basicamente é isso, tá? Então, dentro dele você tem vários módulos. Lá você, por exemplo, o namespace que eu falei que dá para configurar, a gente configura aqui dentro. E vão ter vários módulos lá dentro que você vai chamando e vai startando logo no início da aplicação, tá? Por exemplo, você tem uma aplicação de terceiro que você não está dentro de Library, está numa subpasta que você não quer deixar acessível a pasta, só quer ele ache lá dentro e configurar o namespace para deixar ele certo. Você vai colocar ele aqui dentro do Bootstrap. Eu quero configurar a minha sessão. A gente vai ver também que é a sessão. Aí entra aqui dentro do Bootstrap, configura, tá, gente? Então vão ter várias configurações iniciais que você pode colocar aqui dentro, tá? Legal. Aí falta aqui no public tem que ter esses dois arquivos, tá? Primeiro, esse arquivo index. O que é esse index? Toda requisição que a gente fizer por uma aplicação Zend, o primeiro lugar que ele vai é nesse index, sempre. Ele vai sempre vir primeiro nesse index, tá? Depois desse index, ele vem aqui nessa pasta e daqui ele vai pro arquivo do Bootstrap. O Bootstrap ele vai rodar todas as configurações iniciais em cada requisição isso, tá, gente? Todas as requisições, ele vai vir nesse index, rodar tudo que tem dentro dele. No final dele, a gente vai ter que chamar o Bootstrap. Esse Bootstrap vai rodar as configurações iniciais para ele conseguir reconhecer o que é um controlador,
Isso aí são todas definições do MVC também, a gente está configurando o MVC ali. Para ele saber, pô, eu tenho que ir primeiro. Como que o sistema sabe? Que ele tem que ir primeiro no controlador, depois ele tem que ir na view. Primeiro ele vai no controlador, depois o que está no controlador vai no model, depois na model vai na view. Como que ele sabe que a requisição ele tem que mandar lá pro controlador? Como que ele sabe que ele tem que vir nesse rotas? Como que ele sabe que ele tem que entrar na aplicação e fazer isso? Tudo isso está dentro do Bootstrap, tá? Então, esses caminhos para application, host, você vai definir no Bootstrap. Tá? E como ele sabe que tem que bootstrap, pelo index aqui. Então temos que ter esse arquivo, e tem algumas configurações padrão que vão nele também. E por final a gente tem esse arquivo .htaccess. Esse arquivo ele é do Apache, pode ver que está com o símbolozinho da peninha do Apache. Tá? Ele é um arquivo oculto, por isso que tem esse ponto antes. E esse arquivo de htaccess, ele é um arquivo exclusivo para redirecionamento. Então a gente quer redirecionar alguma coisa, a gente coloca aqui dentro as configurações, tá? Então a gente vai ver esse redirecionamento justamente usado pelo index. Então a gente vai ver o que vai ter aqui dentro, certo? Tá bom? Esse external library você pode ficar tranquilo que não tem nada. Só tem o PHP do meu próprio servidor, é porque é padrão do PHP Storm, da nossa ideia é criar ele, tá? Então basicamente essa é a estrutura do Zend. É bastante coisa, né, gente? Mas ficam tranquilos que a gente vai criar de um jeito simples e passo a passo, devagarzinho. Aqui nesses próximos slides, tudo isso que eu falei, vocês vão ver aqui. Tá? O que é application, o que é libre, o que é public. Eu vou colocar esses slides depois para vocês, é legal vocês terem esse tipo de informação. Beleza? Então, vamos à obra, vamos lá criar nossa aplicação. A ideia que a gente vai usar continua sendo PHP Storm, tá? Bom, aqui tem a estrutura de passos que eu estava mostrando para vocês. Então, vamos lá. Bom, eu já criei aqui para adiantar a nossa vida, criei os diretórios básicos, né? E os arquivos que serão utilizados, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar por nosso index, tá? Que vai ser o primeiro arquivo a ser utilizado. Bom, vocês podem ver aqui que já tem uma configuração que eu já deixei pronta para tentar agilizar essa parte para vocês, a aula não ficar muito extensa, tá? Mas eu vou explicando linhas para vocês, pode ficar tranquilo. Bom, vocês devem ter usado a instrução define, essa instrução é do próprio PHP, tá? Então, basicamente esse index, ele não vai ser orientado a objeto, não vai ser nada disso, vai ser só um scriptzinho mesmo para fazer o redirecionamento e chamar o nosso bootstrap, nossa classe bootstrap, tá? Essa classe bootstrap é padrão do Zend. Bom, então aqui a gente está definindo, tá, o diretório, o separador de diretório, isso aqui é muito comum, PHP, que a gente pode rodar isso no servidor Windows ou rodar no servidor Linux, e vocês sabem que as barras são invertidas, né? No Windows é essa barra aqui, que é caractere especial numa string, então é duas vezes a barra, e no Linux é barra simples, né? Então a gente precisa dele para separar nossos diretores. Essas variáveis, application path, application env, lembra que a gente definiu elas lá no virtual hosts. Se você entrar aqui nos virtual hosts, nesse arquivo nosso de definição aqui dessa nossa virtual, nesse nosso domínio que a gente criou, no nosso servidor Apache, a gente tem esse arquivo de definição. Lá a gente tem, mostrando no vídeo 1, lá a gente tem essas variáveis, tá? Essas variáveis vai ser para, primeiro, identificar qual que é o diretório do application, que é esse diretório aqui, tá? E o ambiente da aplicação. Se a gente está usando um ambiente de produção, um ambiente de teste, de desenvolvimento, enfim. Como a gente está usando desenvolvimento, pode ver que no final aqui eu atribuo o valor de develop. E se quando a gente for mudar para produção, a gente só mudar para production e boa. Qual que é a diferença? Vocês vão ver, no arquivo de aplicações, a gente define alguns valores específicos de configuração da aplicação. A gente configura a aplicação para funcionar de uma forma específica para o ambiente de desenvolvimento e uma forma específica para o ambiente de produção. Por exemplo, para exibir página de erro. Eu não quero ver página de erro no ambiente de desenvolvimento. A página de erro lá 404, eu não quero ver ela. Quero ver um stake trace mesmo, um código, aquele código do PHP, do Xdebug, que fala pra gente onde está o erro. Aí e aqui lá eu só quero no ambiente de desenvolvimento. No ambiente de produção eu quero mostrar 404 ou erro 500. Então nós já temos uma página específica para isso. É só mudar esse ambiente que começa a funcionar isso, tá? Aqui a gente está definindo a nossa pasta de aplicação específica, que é application, e embaixo o ambiente, né? Depois aqui a gente começa a setar a pasta library, tá?
aqui a gente começa a setar o caminho dela e dá como include no nosso projeto. Então, tudo que tiver dentro da pasta library, na verdade a gente só está setando esse diretório aqui. Tá? Como a gente já setou o application path, a gente já pode usar essa variável. Tá? E a gente começa a usar os dois pontos para voltar um diretório anterior e adicionar a pasta library no nosso include path, na nossa aplicação, certo? Para ele poder enxergar tudo que está dentro desse diretório. A gente faz um require once comum, como vocês já devem conhecer, que para quem já manja PHP, isso seria um include, tá? Um include de uma classe específica lá do Zend, que agora está sendo enxergada graças a essa linha de cima aqui, esse comando de cima. Que a gente precisa desse application.php, isso é o default do Zend, para a gente poder começar a rodar, certo? Que é justamente a classe que a gente instancia aqui embaixo, certo? Como parâmetro, para instanciar ela nesse construtor, a gente vai precisar do application env, que a gente setou lá em cima, que é o ambiente, e o application path. E ó, pode ver que eu continuo application path dentro de configs, o arquivo application.ini, porque para mim começar a iniciar uma aplicação Zend eu vou precisar das configurações default. Por isso que no construtor eu preciso passar isso, ok? E no final eu dou eu rodo o run dentro do Bootstrap, que é esse arquivo aqui embaixo, certo? Quando isso aqui roda, ele vai vir para esse arquivo e ele vai rodar todos. Essa classe ela funciona um pouquinho diferente, ela roda todos os underline init com esse prefixo. Posso colocar o que for depois. Então, init bootstrap, init autoloader. Então, essa classe vai rodar todos os métodos dentro dela. Se eu continuar colocando aqui outro método, protect function, init db, qualquer um, ele vai rodar todos em sequência, tá bom? Então, são métodos de configurações iniciais que eu vou precisar em todas as requisições, eu preciso disso. Por exemplo, esse Zend Controller Request HTTP. Eu já instancio ele e coloco dentro desse variável privada que eu crio. É como se fosse uma variável global, tá? Em toda requisição eu quero, em todas as minhas requisições, lá no controlador eu vou querer acessar isso aqui. Então eu vou já instanciar ela. Esse autoloader, que ele é uma configuração do Zend, tá? Se você for na documentação eles falam pra gente usar desse jeito. Que ele basicamente faz, como é que eu vou explicar? Ele dá o auto-include, ele inicia a aplicação, é esse códigozinho aqui que ele vai iniciar nossa aplicação, basicamente, tá? Das classes que estão lá no Zend, certo? A gente pode usar esse fallback autoloader como true, ou a gente usa false e seta através dos namespaces de uma forma específica, tá? Cada arquivo que a gente quer. A forma mais prática é dessa forma aqui. Um detalhe, tá, gente? Vocês podem ver que ó, a maioria das classes que eu estou acessando é Zend, underline loader, underline autoloader. Por que esses underlines? Às vezes você vai procurar aqui e não vai achar essa classe específica. O Zend, ele trabalha diferente de algumas aplicações quando se falamos de namespace. Ele trabalha com um underline separando uma pasta ou subpasta, certo? Então pode ver, eu estou acessando a pasta Zend aqui dentro, a pasta loader. Vamos ver se a gente acha aqui, loader, certo? A classe a pasta autoloader, não, a classe autoloader. E aqui eu estou rodando o método estático dela getInstance. Então vai estar aqui dentro. Se entrar aqui dentro, você vai ver que vai ter um método getInstance. Como tem bastante métodos, não vou procurar agora não. Certo? Então, sempre que vocês forem criar uma classe, ou dentro de library, e colocar outra... Às vezes você quer criar uma API sua. Então você inicia aqui, adiciona uma pasta... sei lá, mine API, certo? E sempre que você for trabalhar com ela, os namespaces já são autocarregados, então você não precisa colocar. Mas, se eu colocar uma subpasta dentro, vamos botar aqui API dentro, né? E aqui, para ficar mais fácil o nosso exemplo, vou refatorar, colocar só my. Certo? Para mim acessar o que está aqui dentro, eu vou colocar my underline API, e tem uma classe e uma outra classe ali, o nome da classe, certo? Para eu poder instanciar ela e usar ela. Esse é o default do Zend, tá bom? E no final eu faço o init do arquivo nosso que está em config de rotas. Inclusive eu seto aqui, ó, uso Zend config init e inicio os arquivos de rotas. Tá? Antes eu inicio um front controller. Esse front controller é como se ele configurar, ele é um controlador global que ele sempre é chamado em todas as requisições, em que ele configura para mim essa estrutura
de MVC, o que é controlador, onde estão meus controladores, como que eu tenho que chamar o controlador. Primeiro você vai ter que ir lá no controlador. Primeiro você tem que ir no arquivo de rostas, verificar o arquivo de rostas para depois ir achar um controlador. Tá? Então esse front controller faz esse papel de intermediário. Okay? Então com isso aqui você inicia de boa o seu Zend de uma forma bem limpa, bem básica. Tá? Configurou isso aqui? O que a gente vai configurar agora? A gente vai lá no configs e vamos, já que a gente já está chamando o hosts e o application, vamos setar eles, tá? Vamos começar com as aplicações. Bom, como é um arquivo init, ele vai ter essa estrutura, chave e valor, certo? Eu deixei aqui comentado algumas instruções para facilitar. Primeira coisa que vocês vão observar é essa notação aqui, ó, entre chaves. Tenho production, depois eu tenho staging production, tá? Depois eu tenho testing, production, develop, production. O que isso significa? Esses são os nossos ambientes. Então aqui eu estou setando todas as configurações do ambiente de produção, certo? Então tudo que tiver aqui dentro, até eu setar um outro ambiente, ele vai setar dentro do produção. Legal. Por que o staging, o testing e o develop não tem tudo isso? Porque ele usa esses dois pontos de production. O que isso significa? Que ele herda tudo que dá em production. Então se eu usar development, se eu entrar lá no index e setar aqui como development, como está setado, ou melhor, vou mudar como testing. Então eu venho aqui e seto testing, certo? E lá no meu servidor também, lá no VirtualHost eu tenho que setar como testing. Ele vai usar todas as configurações do production, porque ele está herdando, mais essas duas linhas aqui, certo? Que essa vai startar o display de erros, setar como true, tanto no startup quanto em todas as páginas. E o developer também é a mesma coisa, certo? Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui para development. Legal. Vamos lá. Bom, aqui eu quero... Essas duas linhas é para mim setar o display de erros, certo? Isso aqui é para exibir as exceções dos parâmetros do front controller. Eu não quero exibir do front controller, só dos outros controladores. Aqui é para mim setar a data. E todas as configurações são do próprio PHP, tá? Então essas configurações, aquelas que eu falei que você consegue, que é do PHP ini, lá da configuração do seu PHP, e você consegue setar ela só para sua aplicação, certo? Com um valor diferente. Tempo máximo para ser executado, de execução, de uma requisição, tá? Esse aqui, quando eu coloco -1, o tempo máximo de uma entrada. Quando você põe -1 é para sempre, não tem um tempo máximo. A memória, que no meu caso é todo 2064 MB. Máximo de entrada de variável, eu coloquei 10.000, que é um número bem grande. Difícil você ter um formulário, alguma coisa com 10.000 entradas. Para reportar erros, não quero que reporte na produção. O máximo de um arquivo que eu vou enviar é 50 MB. Um post, o máximo que ele vai ter é 58 MB. A library eu seto o caminho dela. E do models eu seto também. Eu tenho que indicar onde estão meus modelos. O Bootstrap Path, aqui é onde é a minha classe Bootstrap, o nome da classe e o namespace default, que é application, certo? Esse layouts eu vou comentar com vocês depois quando a gente estiver falando da pasta layouts. Vamos definir os módulos, tá? Se você não quiser trabalhar com módulos, você não precisa. Você pode tirar esse módulos, trabalhar só com as subpastas que tem dentro dele, controllers e views, certo? Como eu queria fazer um sistema desenvolvido por áreas, inclusive eu já estipulei uma aqui que é a área site, que vai ser a nossa página inicial. Por exemplo, eu quero um site inicial com blog. Dentro vai ter um blog com post de artigos, mas além do blog eu tenho um default, um site inicial, que vai ser minha home. Essa área do site inicial eu vou chamar de site. Depois eu vou criar uma área de blog, em que vai ter a área do blog mesmo, com todas as páginas específicas dele, os artigos e tudo mais. Certo? Aqui então eu consigo falar qual que é o caminho dos meus módulos, no diretório dos módulos, e qual que é o módulo default, site. Tá? E aqui referente às minhas views. Aqui eu coloco o encode dela, o TF8.
o tipo do conteúdo, que é TXT HTML, o tipo do doctype dela, XHTML1, transitional, e a pasta base dela, que vai estar sempre em módulos, como o módulo default é site, o default vai ser módulos site e a pasta views, ok? Views. Legal. Aqui a gente acaba as configurações do application.ini. Depois tem o arquivo de rotas. O rotas, ele vai sempre receber esse formato. Deixa eu só comentar essa linha. Isso, pronto. Ele sempre vai receber esse formato, tá bom? Sempre vai ter que começar com isso aqui. Esse arquivo rotas entre chaves. E ele sempre, basicamente, cada rota que você for definir, basicamente você vai acabar copiando essas 4 linhas. Tá? Sempre aqui uma rota, outra rota, outra rota, outra rota e assim vai. Só mudar o nome e preocupar porque não pode ser um nome igual. Então eu vou ter que definir uma rota. Aqui vai ser aqui esse nome eu posso colocar o nome que eu quiser. Tá? Colocar pudim, por exemplo, posso colocar. Não tem problema. É só para me identificar essa rota dentro do meu sistema. Se eu quiser puxar a URL de uma rota específica, eu posso passar o nome e pegar ela. Na minha view também posso fazer isso. Para a construção de links, por exemplo. Tá? Aqui dentro eu vou escrever a URL que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse /blog, igual que eu falei lá. Blog, posts de artigos, né? Posts, e aí eu quero uma variável com uma variável nome, por exemplo. Certo? Aí eu vou ter que definir essa rota. Ela vai para onde? Ela vai para o modelo, para o módulo tal. No caso do site, ela vai disparar o controlador index e vai dentro do controlador temos actions. Então ela vai que são os métodos do controlador. Ela vai disparar a action index também. E como eu coloquei um parâmetro ali, nesse nosso exemplo, eu vou completar colocando default. Aí aqui, em vez de action, você vai colocar o nome que você colocou aqui em cima do parâmetro. E aí você põe um valor específico para ele, certo? Sei lá, nome do artigo, post 1, por exemplo. Tá? Aí esse aqui seria um parâmetro que você está enviando para o método action. Então você dentro do get, na verdade, porque você está fazendo uma requisição get pela URL, você está enviando esse parâmetro aqui, sempre. Entendeu? Mas vamos voltar para o nosso default. E dentro daqui, dessa rota, se você olhar na documentação, tem várias palavras, vários caracteres chaves. Por exemplo, esse caractere asterisco. Quer dizer que ele vai entrar nessa rota depois do barra, que seria a raiz, tudo que tiver depois. Qualquer coisa que tiver depois do barra. Ele vai entrar nesse site. Ele vai vir no módulo site, que é o que eu já criei aqui, módulo site. O controlador index. Certo? E a action view, que está dentro do controlador, seria esse método aqui. Certo? Então, tendo definido isso, tudo certo. Esse aqui é o de rotas. Legal. Layout, por enquanto eu não vou ter nada, certo? Módulos. Bom, nessa fase de módulos eu criei o módulo site, como eu falei para vocês, que vai ser responsável por exibir nosso site inicial. Dentro dele, por padrão, aqui você pode colocar quantos módulos você quiser. Certo? Falei do módulo blog, posso colocar blog. Criei um módulo de blog. Dentro dessa pasta com o nome do módulo, você tem que ter obrigatoriamente essas duas pastas. Uma pasta escrito controllers, sempre no plural, tá, gente? Controllers e uma outra views, certo? E aqui dentro do controllers você vai colocar suas classes que vão representar os controladores, certo? Então, por exemplo, vamos entrar nesse exemplo meu de controlador. Esse aqui é uma classe controladora. Ela sempre vai ter um nome específico que você vai usar para ela, que é justamente o mesmo nome que você vai passar aqui na rotas, certo? Só que toda classe controlador tem esse, acho que é sufixo, né, que chama esse sufixo que tem que ser controller. Além desse sufixo, ela tem que estender end controller action, sempre ela tem que estender esse método, certo? Que é ele que define que essa classe é de um tipo controller. Bom, como eu estou herdando essa classe de controller action, eu tenho que implementar o construtor dela, certo? Construtor não, minto. Eu tenho que implementar esse método init. Esse método init é o primeiro método que é chamado quando uma requisição feita pelo usuário entra no controlador. Certo? Então ele sempre vai ser o primeiro.
Dentro dele, eu estou chamando do pai dele, que no caso é Agent Controller Action, a inicialização dele, para me usar todas as funcionalidades e tudo mais. Depois é que ele vai para minha action, que eu defini aqui, no caso é index action, certo? Toda action, ela depois vai retornar para uma view. No final do método, ele retornará para view. Essa view necessariamente vai ter o mesmo nome dessa action, certo? Lembrando, para definir uma action, eu estipulo o nome dela e um sufixo como action. Né? Bom, necessariamente a view tem que ser o mesmo nome da action. E ela vai ficar nessa pasta views. Certo? Dentro dela, a gente tem duas pastas, helpers e scripts. Bom, é uma view, é um HTML, né? Então é um script. Dentro dos scripts, eu vou colocar sempre uma pasta com o nome do controlador. E dentro dele, as views que eu estarei utilizando. Depois eu falei para vocês o que é helpers, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Por padrão também, toda action ela retorna, ela retorna para view, então ela vai retornar para esse arquivo aqui, certo? Vamos ver o que tem nesse arquivo, só tem um H1 teste, legal. O que mais? Básico para vocês. Essa pasta layout, mas eu ainda não estou usando ela. Quando a gente começar a usar ela, eu explico ela certinho para vocês, certo? Bom, feito essa, bom, gente, essa aqui é a estrutura básica, tá? Do Zend, sempre vai ser assim. Se você, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai criar um módulo novo, a gente adiciona. Aí dentro desse módulo eu vou adicionar a pasta controllers, certo? Que aqui vai ficar meus controladores. Vou adicionar também a pasta views, onde vai ficar minhas visões. Dentro dela vai ficar meus scripts, certo? E vai ficar os meus helpers também. Certo? E aqui dentro que vai ficar uma pasta para cada controlador. Dentro do controlador vão ter vários arquivos. Cada view, cada arquivo tem que ter o mesmo nome da action que representa ele. Entendeu? E, bom, quando a gente for definir assim nesse controlador, todo o código que a gente quer, por exemplo, eu quero o título da página, eu quero fazer algum processamento antes, fazer uma consulta no banco, todos esse código começa aqui dentro da action. Bom, gente? Então aqui dentro você vai escrever o código que você quer, certo? Outra pasta muito importante é esse models. Aqui vão ficar os arquivos modelo. Esses arquivos, eles têm que seguir a estrutura para conseguir converter um banco de dados em tabelas e tudo mais. Ele tem que seguir uma estrutura do ZendDB. Esse ZendDB a gente vai ver na próxima aula, tá? Para a gente conseguir trabalhar com os nossos modelos e conseguir acessar o nosso banco de dados. Beleza? Bom, se a gente for testar, o legal do PHP é isso, gente. A gente não precisa compilar nada, é uma linguagem interpretada. Então, se a gente alterou esse arquivo, atualizamos a página, já estará funcionando. Certo? Para mim mostrar para vocês que está testando, deixa eu só verificar se nesse meu sistema tem o Xdebug instalado. Que eu vou acessar o navegador, aqui na URL de desenvolvimento, vou acessar ela. Bom, eu acho que eu não tenho o Xdebug instalado, mas eu tenho uma forma de mostrar para vocês como está funcionando. Pode ver que retornou teste do servidor, certo? E se a gente for ver a nossa view lá, primeiro a gente vai ver a nossa rota principal. Estou mandando só um barrinho, mais nada. Ele tem que ir para site, módulo site, controlador index, action index. Então a gente vai para módulos, módulo site, controlador index controller e a action index. Lembra, a action, ela no final dela, pode ver que não tem nada aqui. Então no final dele, ele vai para uma view com exatamente o mesmo nome. Então se a gente for em views, aí é um script, index, que é o mesmo controlador, e aqui o index que está retornando o que? Teste. Se eu mudar isso aqui para teste 4, clicar Ctrl S para salvar e atualizar a página, pronto, teste 4, beleza? Legal. Então assim a gente consegue visualizar. Para mostrar para vocês e provar para vocês o caminho, eu vou fazer um pequeno debug aqui, mas executando um comandinho. Que vai ser esse teste 50. Certo? E no final dele eu dou um exit para sair da aplicação e vocês verem todo o fluxo realmente dos dados. Beleza, gente? Bom, lembrando então que eu vou começar no index. Aqui tem que ser a primeira linha que ele vai. E já vai sair da aplicação, certo? Olha lá, teste 50. Legal.
Então ele vem, processa todo esse momento. Aqui no final. Continua teste 50. Legal. Quando ele executa esse run, ele vai para o qual que eu falei? Para o Bootstrap, né? Então vamos entrar aqui e entrar no primeiro método para mostrar para vocês que executa em ordem. Eu vou botar 51 e 52, certo? Olha lá, teste 50, 51, 52, legal, certo? E agora que a gente configurou o nosso front controle e tudo mais, ele consegue manter essa ordem de ir primeiro para o controlador, ver na rota qual que é a rota, ir primeiro para o controlador, assim vai. Então a gente viu que vai primeiro para o módulo site, controladores, index controller. Aqui ele vai executar a primeira função, a função de inicialização desse controller. Então, deixa eu colocar aqui 55, 55, legal. Aí ele vai rodar o init, só que do pai dele. Então vamos entrar lá para verificar. Vou colocar aqui, olha lá, 56, vou botar até 56 para vocês verem que mudou. 56, legal. Depois disso, é aí que ele vai para a action correta. 57. Show de bola. E no final da action, ele vai para a view correspondente. Teste 4. Teste 4. Legal, né, gente? Bom, então dessa forma se deu para ver bem a separação do MVC na aplicação do Zend, né? Vocês conseguiram ver que vamos ter nossa aplicação, nossos modelos vão estar separados. A gente vai ter uma forma de criar vários módulos, mas dentro dele nós temos os nossos controladores e as nossas visões. Então isso aqui define o MVC, tá, gente? Já consegue definir isso pra gente. Todos os arquivos são para configuração desse framework. Beleza? Podem ver que é uma configuração bem simples. Esse framework no mercado, como ele é um framework até que meio antigo, tem bastante gente até que conhece ele dentro do PHP. Mas ele é bem conhecido por ser fácil de configurar, simples, rápido. Você consegue criar aplicações rápidas com ele, tá, gente? Mas eu gosto dele também porque ele é muito flexível. Se você tiver um conhecimento razoável de PHP, você consegue criar módulos facilmente, você consegue criar, por exemplo, eu quero trabalhar com MVCS, com a camada de serviço, você consegue, por você mesmo, sem estar na documentação do Zend, criar uma camada service aqui, entendeu? Com o nome que você quer. Aí você consegue alterar o Bootstrap para ele incluir esse service aqui dentro. Você consegue, como você tem um controle maior, você consegue falar para o framework, alterar esse mecanismo dele. Pô, eu não quero que o front controller, por exemplo, jogue primeiro pro controlador ir para view. Eu quero que, sei lá, o controlador ele de lá ele mande para service, da service vai para o models. Eu quero mudar isso. Você consegue também, mas para isso tem que ter um conhecimento razoável de PHP. E a documentação do Zend 1, né, que é isso que a gente está usando, ele não é tão ruim, tá bom, gente? Eu acho que eu esqueci de falar, mas para vocês poderem baixar o Zend, basta vocês entrarem na página do Zend, tá? Zend Framework. Vocês vão entrar em Install, certo? E Archives. Pode ver que o Zend está atualmente na versão 2.4, só que a gente está usando o Zend 1. O Zend 2 ele muda bastante a forma de você trabalhar. Tá? Mas como esse curso é do Zend 1, vocês vão pegar 1.2 ou a última versão do 1, certo? A 1.12.20. Vocês vão fazer o download dela. Aqui eu estou pegando a documentação, não. Pode ser o full, tá? Fazer o download dela. Vamos descompactar, certo? Aqui eu não vou precisar descompactar. E qual pasta que eu vou colocar? Cadê aqui o paper? Isso. Melhor, perguntando. Essa pasta Zend aqui, onde eu consigo ela?
É isso que a gente está manipulando, né? É isso que a gente está pegando lá no site. Então, pode ver que ele pode ver que ele retorna tudo isso aqui. Ele vê uma aplicação de linha de comando para a gente criar controladores, criar essa estrutura básica tudo de uma vez, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas se vocês quiserem fazer igual eu fiz, na mão mesmo, essa pasta Zend vocês conseguem dentro dessa pasta library. É só vocês descompactarem ela e colocarem dentro do library da sua aplicação e pronto. Beleza? Bom, gente, então basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês usam essa ferramenta de linha de comando do Zend. Primeiro passo para vocês usarem essa ferramenta de linha de comando, vocês têm que verificar se o seu PHP de linha de comando está funcionando, tá? Apenas com o comando PHP, sem precisar entrar no diretório. Então, vamos entrar no prompt de comando. Para testar em roda em PHP, dê Enter. No meu caso, não está rodando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar o executável do meu PHP onde ele está instalado. Como eu usei o AMP para instalar, nossa aplicação AMP, por padrão ela vem C2 pontos, o AMP 64, ou só o AMP se for 32. No bin vão ter os executáveis, né? No bin vão ter sobre a faixa MySQL, eu quero do PHP, tem as duas versões, eu quero do 7, que é a que eu estou querendo usar. E, bom, esses são os executáveis. Esse é o executável que chama quando eu rodo o comando PHP lá no CMD, ou deveria chamar. Para meu ambiente, meu CMD conseguir achar, quando eu digitar PHP nesse comando, eu preciso copiar esse diretório e adicionar na minha variável de ambiente, certo? Aqui vai ter esse computador, configurações avançadas, variáveis de ambiente, no variáveis do sistema, no path, tem vários registros, né? Eu preciso adicionar mais um contendo esse caminho. Legal, legal, adicionei. Tenho que reiniciar meu CMD para ele carregar essas variáveis. Vou tentar PHP-V que traz as versões, a versão do PHP. Legal, achou. Show de bola. Bom, agora a ferramenta de linha de comando é do Zend, né? Então vamos entrar na pasta no arquivo do Zend, no arquivo compactado do Zend que a gente baixou. Essa pasta do Zend eu vou descompactá-la. Espera um pouquinho para descompactar, depende da velocidade da sua máquina, vai ser mais rápido, depende da velocidade da sua máquina, vai ser mais lento. Legal. Bom, e o meu arquivo que eu quero, ZF, que é esse bat aqui, está dentro também desse diretório e eu quero acessá-lo sem precisar entrar na pasta dele. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o PHP. Essa é a variável de ambiente, o PS das minhas variáveis de sistema, novo, adicionar diretório. E vou reiniciar meu CMD. Legal. Antes de eu abrir o CMD, vou falar para vocês. Bom, eu não estou acostumado a mexer com essa ferramentinha de linha de comando. Prefiro criar tudo na mão. Então, eu vou precisar, quando a gente quer usar uma ferramenta nova, ou que você não tem muita experiência, você precisa da documentação dela, né? Então eu vou ter que acessar a documentação do Zend Framework. Como eu já acessei, bom, como eu acessei não, vou mostrar para vocês o caminho, né? Vocês vão acessar em Zend Framework, o site original, site oficial deles. Vão vir em documentação. Vai ter várias versões, Zend 3, 2, 1, vocês vão no 1, Get Start, Create Your Project, certo? Bom, então aqui vão ter um tutorialzinho em inglês para vocês acessarem, mas eu vou tentar falar de um jeito simples para vocês. Com esse comando, ó, ZF Create Project Kickstart, vocês vão conseguir criar já o projeto de vocês. Deixa eu abrir meu CMD. Legal. Bom, eu vou primeiro criar uma pasta na área de trabalho. Novo projeto. Legal. Eu vou rodar o ZF. Create Project Kick Start. Beleza, ó, ele já criou um projeto dentro de C Users Oswaldo Júnior Kickstart. Tá dando uma nota falando que esse projeto, para você ter mais você precisa setar as informações no seu vhost. Tá pedindo para você entrar no Docs e ver o README para ver como que você faz isso.
certo? Bom, vamos ver primeiro nesse diretório users Oswaldo Jr. Kickstart para ver aonde, para ver como que ele criou essas pastas pra gente, certo? Deixa eu dar meus documentos. Vai estar aqui, então esse dois pontos, usuário, Oswaldo Jr. Kickstart. Aqui, ó, essa pasta aqui. Bom, tá vendo? Ele já criou nosso projeto. Vamos comparar ele com o nosso projetinho lá. O que que ele criou? Vou separar aqui para vocês. Aqui. Bom, ele tem a nossa pasta raiz, né? No nosso caso é diferente, a Kickstart, mas não tem problema. Ele criou a pasta Application. Pode ver que ela... Eu queria isso aqui, deixa eu tirar do nosso projeto. Isso. Beleza. Olha, ele tem configs. Lembra que eu falei dos models? Pode ver que ele não criou pra gente. Certo? Não sei se tem algum comando específico. Teremos que ver na documentação para ver se tem um comando específico para ele já criar com esses módulos. Mas ó, ele criou com controladores já. Ele já criou um error controller que eu não criei ainda. Que, ó, eu já abri aqui pra gente ver. Ele já criou com um erro controller que já trata muita coisa. A gente pode usar até esse arquivo depois para criar nosso próprio. Que vai, quando rodar algum erro, 404, 505, 500 ou qualquer outro, ele vai vir para esse, quando estourar a exceção, ele vai vir para esse controller de erro, que depois vai disparar para uma view que a gente vai criar desses erros. Mas ele já criou nosso index, pode ver, ó, que é da mesma forma que a gente criou. Um init e depois um index action. Certo? O models ele criou sem nada, a views ele fez os helpers também, sem nenhum helper, e script, como ele tem dois controladores, ele criou uma pasta para cada um, a error e a index. O configs, ele adicionou só applications, ele não usa o esquema de rotas, e daquela forma que a gente criou. Vamos ver esse application dele. Vamos tentar abrir... com o PHP Store. Olha lá, ele criou parecido com o nosso, certo? Um pouco parecido com o nosso, só que a gente citou algumas outras coisas como o tamanho da memória, o máximo de variável, o tamanho máximo do upload de arquivo, o tamanho máximo de um post, dos models, a gente citou os modos, o path do Bootstrap, a gente já citou, o layout que a gente não usou ainda, mas a gente já citou aquele esquema de módulos, as views, como que vão ser, padronizamos já, então é um pouquinho mais completo o nosso. Aqui ele já trouxe a pasta teste para que vocês trabalhem com teste unitário, tá? Mas esse não é o objetivo do nosso curso. A pasta pública ele já trouxe o HT Access e o index. Pode ver que o index dele já está também completo. Trouxe o library, não tem os end no library, ó. A gente teria que importar esses end. E trouxe o docs com esse readme. Aí ele está trazendo para a gente a configuração do vhost, ó, que a gente precisa colocar lá no nosso servidor, no nosso Apache, no VirtualHost, no nosso Apache, para a gente conseguir usar. Pode ser que ele já seta o application env no development, coisa que a gente já fez lá, certo? Bom, basicamente é isso, tá, gente? Existem também comandos para você criar novo controlador. Vamos ver que comando que é esse. Olha, ele já queria que mostra para a gente a estrutura das pastas. Aqui é para a gente copiar, criar um link, né, simbólico, dos end dentro do library que já vem numa pasta que a gente descompactou para mandar para nossa aplicação. Aqui o Bootstrap, ele está ensinando a gente, deixa eu ver se ele já importou o Bootstrap no application, já importou o Bootstrap. Como que veio será esse Bootstrap? Vamos dar uma olhada. Veio sem nada, tá vendo? Não configurou absolutamente nada, não configurou aquele nosso arquivo de rotas e não fez o autoloader para carregar automaticamente os nossos namespace. Vamos dar mais uma olhada no que ele faz. Ele explica um pouco sobre a configuração, as actions, as views, o VirtualHost,
Aqui ele está ensinando já a criar um layout, certo? Aí aqui o ZF Enable Layout, ele já vai habilitar o layout pra gente. Já vai setar as configurações pra gente, vamos dar mais uma olhada. Create a model, vamos ver, pra gente criar os models. Será que tem algum comando que a gente pode jogar naquela ferramenta? Ah lá, aqui ó, ZF Configure DB Adapter. Eu acho o comando muito complicado pra gente colocar. Compensa fazer na mão. DB Adapter, Configure DB Adapter. E pra gente criar a pasta. Pessoal, bom, já pra vocês perceberem um pouco porque eu prefiro criar na mão, né, gente? Tem bastante conteúdo para usar essa aplicação. Tá vendo? Aqui, ó, Create Controller Questbook. Bom, se eu quiser criar um controlador novo, certo? Basta, deixa eu achar aqui a nossa pasta de application. Bom, eu quero criar um controlador. Vamos pensar. Tem o index já, eu quero criar um controlador login. Eu quero fazer acesso, por exemplo, porque lá dentro eu quero controlar acesso, quero criar um login. Então a gente vai fazer ZF create controller access. Não foi encontrado o projeto. Tá falando que deu um problema porque não encontrou o projeto. Deixa eu ver se às vezes a gente tem que estar no diretório do projeto, né? Pode ser. Vou tentar copiar isso aqui. Olha lá. E agora vamos rodar o ZF Create. Ah lá, ele já aí agora ele conseguiu criar. Tá vendo? Criou um controlador. Access Controller. Se eu entrar aqui, ó, ele já criou o Access Controller para mim. Vamos ver, sem nada, mas ele já criou esse controller para mim, certo? Se eu quiser criar uma action, vamos ver. A action acho que não, é mais fácil criar na mão mesmo. Se eu quiser criar um formulário, certo? Tá vendo ali que essa ferramenta de comando ela cria muita coisa. Então, na medida que a gente for aprendendo, o controlador, vamos ter que criar bastante controlador. Provavelmente eu vou criar na mão, tá, gente? Tem mais prática nisso, mas nada impede de vocês procurarem aqui na documentação ver se essa ferramenta de linha de comando já funciona. Configurando ela, não tem problema nenhum, tudo vai funcionar. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Foi uma aula, querendo ou não, assim, estamos começando a desenvolver esse projeto. Tá? Fiquem ligados nos próximos cursos. Tá? Eu vou tentar postar um pouco mais rápido dessa vez os próximos cursos, até porque a ideia é ser um pouco mais rápido. O vídeo ainda eu acho que deu quase 1 hora de vídeo, mas é melhor do que as 2 da aula passada, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Tenha uma boa noite a vocês. Aqui pra mim já é 5 para meia-noite. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.